Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Este é o meu segundo vídeo, estou começando ainda, tá? Quem ainda não assistiu meu primeiro vídeo, que é história básica da descoberta do raio-x, assista lá primeiro para depois vir assistir esse vídeo, tá? Eu vou fazer vários vídeos assim, um atrás do outro, como se fosse uma sequência de vídeos, tudo relacionado ao anterior. Então, recomendo que você assista o anterior. Se já assistiu, continua conosco aqui, que hoje nós vamos falar sobre componentes de um tubo de raio-x, o que possui dentro de um tubo de raio-x e como que é produzido o raio-x, como que o Röntgen lá na época produziu o raio-x sem conhecer. A gente vai entender agora um pouco mais, tá? Eu me chamo Luiz Felipe e vamos lá. O tubo de raio-x ele é composto por um cabeçote, uma ampola de raio-x que é um vidro a vácuo. Dentro dessa ampola de raio-x nós temos o anodo, o rotor, o catodo, o filamento catódico, a capa focalizadora, óleo faz a parte isolante elétrico e isolante térmico e o gerador, que vai gerar energia para essa ampola. Aqui nós temos uma ampola de raio-x do tipo anodo giratório, né? Aqui nós possuímos o vidro a vácuo. Dentro desse vidro não contém ar, é a vácuo para melhor bombardeamento dos elétrons no alvo. Nós temos o rotor que faz girar o disco do anodo, né, para girar o anodo. Nós temos o anodo que fica no polo positivo. O catodo ele fica oposto ao polo anodo, que ele é negativo, né? Polo catodo é negativo. E nós temos a capa focalizadora. Essa capa focalizadora ele armazena, ele concentra os elétrons durante a produção de elétrons e direciona para o alvo no anodo. Tá? Essa é uma ampola de anodo giratório. Existem ampolas de anodo fixo, que a gente vai ver mais para frente. Uma ampola de raio-x, eles são formados por um tubo de vidro revestido por uma camada de óleo que ajuda no resfriamento do tubo e chumbo. No seu interior há um filamento de tungstênio, um alvo de tungstênio e vácuo. Então é assim, aqui tem o tubo dentro, aqui um cabeçote aberto, né? O tubo lá dentro, né? Então entre o tubo e esse cabeçote que é feito de chumbo, né, para segurar a radiação aqui, tem óleo para o resfriamento desse tubo, né? Então imagine aqui, ó, essa parte rosinha aqui seria o tubo a vácuo. Tem vácuo nessa parte rosinha, né? O polo anodo, que é o polo positivo, o polo catódo, que é o polo negativo, o cabeçote, que é feito de chumbo para não dispersar a radiação, e o azulzinho aqui como se fosse o óleo. Aí, aqui embaixo nós temos uma janela para a liberação dos fótons de raio-x, para a realização de um raio-x, né? Se não tivesse esse cabeçote aqui, a radiação ia ser liberada para todo lado, né? Durante a produção aqui ia ser liberada radiação para todo lado, como aconteceu na história da descoberta, né? Quem viu o vídeo, o primeiro vídeo que eu postei, não tinha proteção nenhuma, então todos estavam expostos, os que estavam em volta. Agora aqui não, tem essa carcaça, né, esse cabeçote de chumbo protegendo, só vai sair radiação por essa janela, onde eu quero que pegue, ok? Ampolas de raio-x são chamadas de tubo de Coolidge ou tubo de raios catódicos, como foi usado pelo Röntgen na época, né? Ou é chamado de tubo de raios catódicos, ou tubo de Coolidge, ou ampola de raio-x, ou tubo de raio-x, do jeito que vocês preferirem. É um dispositivo eletrônico cuja função
é a produção de feixes de elétrons acelerados, composto de um invólucro de alto vácuo que permite a alta velocidade dos elétrons em direção ao alvo. Nesta produção de raio-x, 99% são transformados em calor e 1% produz o raio-x. Então isso é importante, né? Então na produção de raio-x aqui, 99% é calor, então essa ampola ela esquenta muito. Esse vidro ele aguenta altas temperaturas, é próprio para isso. O anodo ele aguenta altas temperaturas, ele é próprio para isso. A gente vai ver mais para frente do que ele é feito. E por isso precisamos ter aquele óleo em volta. O óleo vai ajudar no resfriamento, diminuir a temperatura do aparelho durante os exames, ok? Nenhuma ampola de raio-x existe dois eletrodos. O catodo, né, que é o polo negativo, e o anodo, que é o polo positivo. Catodo, polo negativo, onde pelo efeito termoiônico significa geração de elétrons, gera elétrons. Tem uma nuvem eletrônica gerada nas camadas mais externas do fio do filamento, que é feito de tungstênio e tório. Então, para não estourar esse fio, precisa ser um material forte, né? É igualzinho uma resistência de chuveiro. Ele esquenta até gerando elétrons ali. Mas a resistência do chuveiro é fraco e ele estoura quando esquenta muito, não é? Agora aqui não. O catodo, o filamento dele é feito de tungstênio com uma porcentagem de tório. Então ele aguenta altas temperaturas, gera alta geração de elétrons, tá? Que está pronto para ser acelerados em direção ao alvo. Anodo é o polo positivo, é o polo oposto ao catodo. E ele que contém o alvo, onde vai ser bombardeado pelos elétrons vindo do catodo. Normalmente projetado em cobre ou molibdênio, né? Esse disco de anodo, com a região de alvo, onde vai ser o impacto dos elétrons, de tungstênio, que também para aguentar altas temperaturas. Esse material tungstênio é usado por quê? Pela sua maior resistência a altas temperaturas, além de apresentar boa condutividade térmica e alto número atômico, o que contribui para uma melhor qualidade do feixe de raio-x. Então, como dentro da ampola esquenta muito, precisamos desses materiais, né? Tungstênio, molibdênio, tório, cobre, tudo para suportar essa temperatura, essa alta dentro da ampola. Existem dois tipos de anodos, o anodo giratório e o anodo fixo. O anodo giratório é um disco de molibdênio ou cobre com uma faixa, né, de liga de tungstênio-rênio. O nome desse material é tungstênio-rênio, onde é a área de impacto dos elétrons que está vindo do catodo, que é chamada de pista focal, mais utilizado em radiodiagnóstico médico, naqueles aparelhos fixos dentro de uma sala de raio-x. Anodo fixo ou estacionário tem um corpo de cobre com um ponto de impacto dos elétrons que está vindo do catodo denominado ponto focal, também feito de tungstênio, né? A associação do tungstênio com o cobre resulta em uma alta condutividade térmica que dissipa muito bem o calor gerado na produção dos raios-x. Então vamos prestar bem atenção aqui. Existem dois tipos de anodos, o anodo giratório e o anodo fixo. Qual é a diferença deles? Os dois possuem um alvo, o material tungstênio, certo? Para suportar essa alta temperatura. Porém, no anodo giratório já diz, ele gira. O anodo está em constante movimento durante o preparo do raio-x, preparo dos elétrons, né? Então, o anodo, enquanto ele está girando, ele gera uma pista focal, uma pista de bombardeamento de elétrons. No anodo é diferente, como o anodo fixo é diferente, como ele é estacionário, só vai ter um ponto
de bombardeamento dos elétrons. Então é chamado de ponto focal. No anodo fixo, ele tem um ponto focal de bombardeamento dos elétrons. No anodo giratório, não, ele não vai ser somente um ponto, e sim vários pontos. Então é uma pista focal. Aqui nós temos dois exemplos, né? Um de anodo fixo, outro anodo giratório. Esse da esquerda do seu vídeo é o anodo fixo, esse da direita é o anodo giratório. Repare que o anodo é diferente, ó, no fixo e no giratório. O anodo fixo, ele não se move, ele é fixo, né, propriamente dito, e possui um ponto focal. Os elétrons são produzidos no polo catódo e direcionados para esse ponto focal para a geração do raio-x. No anodo giratório é diferente. Os elétrons são produzidos no cátodo e direcionados a um ponto, um alvo no anodo, que no anodo, como ele vai estar girando, esse disco ele vai estar girando, vai ter vários pontos de bombardeamento. Então, esses vários pontos de bombardeamento é chamado de pista focal. Tá? No anodo fixo, quais são os aparelhos que utilizam o anodo fixo? Aparelhos odontológicos e portáteis, aqueles aparelhos que a gente usa para fazer raio-x em leite. E no anodo giratório são aqueles aparelhos médicos, né, os fixos que ficam dentro de uma sala de raio-x. Não é possível tirar esse aparelho dali, né? Ok? Aqui nós temos uma vista frontal e lateral de um anodo fixo, uma vista frontal e lateral do anodo giratório, só para vocês entenderem melhor. Então aqui, ó, na vista frontal, olhando de frente o anodo fixo ele tem somente um ponto de bombardeamento dos elétrons, ó. Só esse ponto, então ponto focal. Vai ser atingido só aqui, né? Na lateral olhando ele vai atingir só aqui. No anodo giratório é diferente. Olhando de frente, ó, um anodo, ele tem uma pista, tá vendo aqui? Ó, uma pista, né? Porque como ele vai estar girando, ele vai ser atingido todos esses pontos aqui do anodo giratório. Repare nesse desenho aqui, tem um polo cátodo e os elétrons sendo direcionados para o anodo. Enquanto ele está girando, ele vai estar bombardeando toda essa área. Então por isso é chamado de pista focal. E aqui anodo fixo, um ponto focal. Ok? Nós temos também o rotor do anodo, né? A rotação do anodo é realizada pelo aprisionamento de um disco de tungstênio a um motor de indução através de uma haste de molibdênio. Este motor é constituído por um rotor, barras de cobre arranjadas ao redor de um núcleo de ferro cilíndrico, e um estator, conjunto de bobinas que ficam ao redor do rotor fora da cápsula a vácuo. Então aqui nós temos o estator que fica do lado de fora para estabilizar. Nós temos o rotor, né, passa uma alta tensão aqui, o rotor que faz girar o anodo giratório nas ampolas que possuem anodo giratório. Nas ampolas que possuem anodo fixo não tem rotor, tá? Um motor para fazer girar esse disco. Capa focalizadora. O filamento do cátodo é envolvido por uma capa carregada negativamente, mantendo os elétrons unidos em volta do filamento, concentrando e direcionando os elétrons emitidos em uma área menor do anodo. Então funciona assim. Se eu não tivesse essa capa, esse azulzinho aqui, ó, se eu não tivesse essa capa focalizadora, os elétrons iriam ser gerados e no momento do disparo ia vir elétron para todo lado do anodo. Ia vir para baixo aqui, para frente aqui, na diagonal, para cima. Ia ser direcionado elétron para todo lado e atingir o anodo inteiro. Então essa capa focalizadora ajuda no concentramento dos elétrons, eles são concentrados aqui dentro dessa capa focalizadora, foca os elétrons aqui e direciona para o alvo, um ponto focal ou ponto
pista focal do anodo, seja no anodo fixo ou no anodo giratório. Então, ele concentra os elétrons dentro dele e no momento do disparo ele direciona a um ponto alvo do anodo. Então aqui nós temos a capa focalizadora, né? Um exemplo de capa focalizadora. Na imagem de cima, nós não possuímos a capa focalizadora. Então, quando é gerado elétrons e eu disparo esse elétron em direção ao alvo, é produzido elétrons para todo lado. Repare que está bem espalhado esses elétrons aqui. Agora, no momento que eu possuo a capa focalizadora, nessa imagem de baixo, a capa focalizadora vai concentrar os elétrons ali no polo catodo, e no momento que eu disparo os elétrons, esses elétrons são direcionados ao ponto alvo do anodo. Então ele, além de concentrar, ele direciona para o alvo do anodo, ok? Existem dois tipos de filamentos dentro da capa focalizadora, que fica no polo catodo. O controle do foco fino e foco grosso é feito por uma chave que escolhe um ou outro filamento, para evitar que se coloque grandes correntes em foco fino, por exemplo. O mesmo comando seleciona a corrente e o foco simultaneamente. Então é assim, eu tenho o foco fino e o foco grosso no aparelho, na ampola de raio-x, na capa focalizadora. Na mesa de comandos em alguns aparelhos eu consigo selecionar o foco fino ou o foco grosso. Já os aparelhos mais modernos de hoje, dependendo da técnica que eu use, do EMA que eu use na mesa de comando, ele já seleciona automaticamente, né, simultaneamente o foco fino e o foco grosso que você está utilizando ali. Como que isso funciona? O foco fino ele vai de 50 mA a 150 mA. O foco grosso vai de 200 mA para cima, para frente. Quando que eu uso o foco fino? Quando que eu uso o foco grosso? O foco fino são para estruturas que eu preciso de mais detalhe em seus contornos, né? No contorno da estrutura. Exemplo, eu preciso de um detalhe num raio-x de osso, que eu preciso visualizar com bastante detalhe no osso. Então, um raio-x de mão, por exemplo. Então, toda estrutura fina, estrutura com espessura menor, eu uso foco fino. Preciso mais detalhe nele. O foco grosso não precisa de tanto detalhe assim. São para estruturas maiores, mais espessas. Exemplo, um raio-x de tórax, um raio-x de abdômen, ok? Não precisa de tanto detalhe assim na imagem. Então, o foco fino para estruturas pequenas, mais finas, foco grosso para estruturas maiores, mais espessas, ok? Os filamentos eles possuem de 1 a 2 centímetros, dependendo se é foco fino ou foco grosso. Então, a função deles, como já foi falado, é pelo efeito termoiônico. O que é efeito termoiônico? É geração de elétrons. Ele gera e emite elétrons. Qual que é o material desse filamento? Tungstênio com uma porcentagem de tório. Aqui fala com 2% de tório. Por quê? Porque ele possui alto ponto de fusão, aguenta altas temperaturas, aproximadamente aí 3.422 graus Celsius, né? Então aguenta bastante. Então aqui, quando eu vou usar o foco fino, eu gero menos elétrons dentro dessa capa focalizadora, eu gero menos elétrons. Então, para estruturas menores, exemplo, um raio-x de mão. Quando eu utilizo foco grosso, eu gero mais elétrons dentro dessa capa focalizadora, gero mais elétrons. Então, para estruturas maiores, né, espessuras maiores, exemplo, um raio-x de abdômen. E por último, nós temos o gerador. Desculpe. O gerador é utilizado para enviar energia para a ampola e ele fica acoplado ao sistema. Sua função é transformar a energia elétrica da rede em energia elétrica adequada para o polo catodo e então produzir os raios-x. Ele é controlado pelos parâmetros kV, mA e mas, né? Quilovoltagem, miliamperagem e tempo. Então é assim, o gerador fica dentro da sala, como essa caixa aqui, ó,
um painel, né, de energia. Aqui nós temos o painel de controle, que é a mesa de comando, onde eu vou selecionar o KV, o MA e o MS. Tem aparelhos que eu preciso colocar o KV, MA e MS, e tem aparelhos que é só o KV e MS, né? Então eu preciso selecionar essas técnicas aqui para o gerador entender que eu vou transformar a energia elétrica adequada para o catodo, né, que foi selecionado ali. Aí ele manda essa energia para a ampola e produz os fótons de raio-x, ok? Pronto, nós já conhecemos todos os componentes de uma ampola de raio-x, agora nada melhor de conhecer como que produz o raio-x, né? A produção de raio-x, como que o Röntgen naquela época produziu os fótons de raio-x, sem ao menos conhecer, agora a gente já conhece, mas vamos entender um pouquinho como é que gera raio-x dentro de uma ampola. É bem rapidinho também, tranquilo. Eu coloquei uma observação aqui, ó, o seguinte: os elétrons, eles são acelerados em direção ao anodo, né, do cátodo ao anodo, em função de uma diferença de potencial, é o DDP, né, diferença de potencial que existe entre esses eletrodos. O que isso quer dizer? Nós temos de um lado o polo cátodo, que é o negativo, e do lado oposto, né, do outro lado, o polo anodo, que é o polo positivo. Então essa diferença de potencial, né, negativo e o positivo, faz com que os elétrons sejam acelerados, sejam direcionados para um polo anodo. Os elétrons que são negativos direcionados, atraídos pelo polo positivo da ampola. Então, essa diferença de potencial faz com que os elétrons bombardeiem o polo anodo, polo positivo, para aí a geração de fótons de raio-x, ok? Então aqui nós temos uma ampola, né, um desenho mostrando uma ampola. Aqui como se fosse uma ampola de anodo fixo, né, que não gira, ele é fixo. Desse lado temos o polo catódico, que vai gerar os elétrons aqui. Desse lado o polo anodo, que é o positivo. Eu vou passar bem rapidinho, só vou explicar antes para vocês entenderem. Aqui vai ser gerado elétrons e vai ser direcionado para o polo anodo. Ao se chocarem com o polo anodo, os elétrons se chocarem com o polo anodo, né, com o alvo, ele vai gerar fótons de raio-x. Ele passa a ser de elétrons para fótons de raio-x, que já é radiação ionizante. Então é assim, vocês vão reparar. Na mesa de comando existem dois botões, um de preparo e um de disparo. Então quando eu preparo a minha ampola, é gerado elétrons aqui no polo catodo. Em ampolas que possuem anodo giratório, quando eu preparo, além de gerar elétrons, começa a girar o anodo. O anodo ele começa a girar, né? Começa a gerar elétrons e o anodo começa a girar nos anodos giratórios. Nesse caso aqui não, nesse caso só vai gerar elétrons. Quando eu aperto o botão do disparo, os elétrons se desprendem do polo cátodo e vão em direção ao polo anodo. Eles percorrem a alta velocidade, né? A velocidade da luz, né? 300 mil km por segundo. Então é muito rápido, e a distância é bem curta, é a vácuo, então nada vai segurar esses elétrons. Então ao se chocarem com o alvo, vai ser produzido fótons de raio-x, que é a radiação ionizante. A partir do momento que eu tiro o dedo do botão do disparo, não tem mais radiação, parou de produzir raio-x. Ok, vamos ver então como é que funciona. Vou passar devagar só para vocês entenderem, tá? Então aqui, ó, foi preparado, né? Apertei o botão do preparo na mesa de comando, começou a gerar elétrons ali na capa focalizadora. Eles estão aprisionados, estão concentrados dentro da capa focalizadora. Eles ainda não estão indo em direção ao anodo, porque eu não disparei o raio. Só no momento que eu disparo o raio que eles se desprendem do polo cátodo em direção ao anodo, ok? Aí aqui agora
é um momento em que eu disparei o raio, né? Cliquei no botão do disparador e os elétrons começaram a se desprender do polo catódico em direção ao anodo. É aqui que começa a gerar fótons de raio-x. Aqui eu estou mostrando bem devagar, né, para vocês entenderem, mas isso é muito, mas muito rápido, tá bom? Só para vocês entenderem mesmo. Ok? Deu para vocês entenderem como é que é realizado, né? Então eu preparo, gero elétrons, disparo, forma fótons de raio-x, ok? Então, para a gente terminar, só para deixar bem claro que às vezes é dúvida de alguns alunos, é o seguinte: o aparelho ele não é radioativo. O aparelho de raio-x ele não é radioativo, ele não fica emitindo radiação constantemente. Ele só emite radiação no momento que eu disparo os raios-x. No momento que eu estou preparando, né, gerando elétrons, não tem radiação. Só o momento que eu disparo, né, os elétrons que produz raio-x, produz radiação ionizante. No momento que eu tiro o dedo do disparo, não tem mais produção de raio-x, não tem mais raio-x dentro da sala. Então eu posso entrar dentro da sala para realizar uma outra posição, liberar o paciente e assim vai. Ok? Então tirei o dedo do botão do disparo, não tem mais radiação dentro da sala, só no momento do disparo. Ok? Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado a todos.